Imagina um peixe que parece inofensivo, aquela bolinha que dá a impressão que é uma bexiguinha de festa, mas carrega um dos venenos mais potentes e mais poderosos do mundo. Tem veneno! E que além disso, ele também é desejado por nós aquaristas e por grandes restaurantes refinados. Esse cara é o baiacu. Então assiste esse vídeo para você ficar por dentro e saber um pouquinho mais sobre esses carinhas que são os baiacus. Bom, quem são os baiacus? Baiacu é aquele peixinho que infla, que parece uma bexiga. Você já deve ter visto vídeos aí, tem filmes, tem em videogame, tem uma série de lugares que é aquele peixinho que quando você pega ele ou você vê algum predador que ele encosta, ele infla, fica parecendo uma bexiguinha. E o que é esse inflar do baiacu? É justamente a defesa dele. Por que ele faz isso? Vamos lá, o baiacu ele é um peixe sem escamas, então a pele dele é um couro grosso e esse couro, quando o baiacu infla, é normalmente algum predador pegou ele inflou e o predador não consegue morder, não vai conseguir engolir o baiacu. Mesmo que ele tenha dentes, o couro da pele do baiacu é muito grossa, então ele não consegue perfurar o baiacu, vai ficar com aquele peixe incomodando dentro da boca dele e uma hora vai soltar, na hora que soltar o baiacu anda nada mais um pouquinho, desinfla e vai embora. Como que o baiacu infla? Isso é uma coisa que já escutei muita dúvida do pessoal perguntando, e é o seguinte, ele engole literalmente água, ou se você pescou ele engole ar. Então ele vai engolindo, essa água vai pro estômago dele, o estômago dele tem uma característica de ser elástico, então ele vai estufar até o máximo que ele conseguir, e aí o peixe vai ficar aquele redondinho, mas aquilo é água. E na hora que a parte do perigo for embora, ele desinfla e vai embora, sai nadando. E fica aqui até o final, porque eu vou contar duas curiosidades sobre o baiacu que eu tenho certeza que vocês não sabiam. A primeira curiosidade aqui é que para o baiacu conseguir inflar, ficar redondinho daquele jeito, ele precisa não ter costelas. Então o baiacu é um peixinho que não tem costela. Aquela costelinha normal do peixinho ali, quando você vai comer um peixinho, você vê aquele monte de costelinha fazendo aquela proteção, o baiacu não tem isso. É um outro sistema ósseo que ele tem, para ele justamente poder conseguir inflar, ele chega a ficar até 3 vezes o tamanho dele, dependendo da espécie. Então ele precisa ter essa mobilidade, então por isso ele não tem a costela normal. E o baiacu, além de inflar, ele tem uma outra defesa que é... Tem veneno! O veneno. O baiacu é um peixe extremamente venenoso. O veneno do baiacu chama tetrodotoxina. A tetrodotoxina ela é um veneno que é 1.200 vezes mais forte do que o cianeto. Um peixe é capaz de matar mais de 30 pessoas. Então é um peixe muito tóxico, tem que tomar cuidado. Que bom! Mais de 1 minuto! Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra! Assim! E depois vão esbugalhando os olhos, a língua para fora, até que morrem. É bem comum aqui no nosso litoral o pessoal pescar baiacu e tem algumas espécies que a turma gosta de comer, mas de novo, são peixes venenosos. Tem que tomar cuidado, o veneno do baiacu ele tá nas vísceras do baiacu e não só numa vesículazinha que muita gente abre o peixe e fala não, é aqui que tá o veneno, não pode estourar isso daqui. Tomem cuidado, o veneno do baiacu tá nas vísceras todas deles, então se você fizer alguma bobagem ali e não souber limpar, você pode ir pra terra do pé junto. No Japão, ele é uma iguaria. O baiacu asiático, o fugu, ele é um peixe que ele é muito mais venenoso que os nossos baiacus aqui do Brasil. E lá para você ser um chefe que prepara um baiacu, você faz um curso lá que é quase como uma mini faculdade. Você fica mais de ano ali fazendo o curso para você receber um certificado que você sabe limpar um baiacu e que você não vai matar ninguém se você cortar um peixe errado.
Nós temos baiacus de água salgada, que são os mais comuns de a gente ver, mas também tem baiacu de água doce. E o baiacu de água doce é um baiacu que muito pouca gente conhece. Basicamente, só os aquaristas conhecem, e nem todos os aquaristas sabem que tem um baiacu de água doce. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses carinhas de água doce, e eu vou falar também de dois de água salgada que se destacam e são baiacus fáceis aí da gente achar em lojas de aquarismo. E vamos lá para vocês verem quais são os baiacus mais legais para você criar em aquário, e fica super legal. Vou começar essa lista aqui com o baiacu verde, ou baiacu amazônico. O baiacu verde ou baiacu amazônico é um baiacu que fica pequenininho, fica mais ou menos com seus 8 centímetros adulto. Ele é meio verdinho com umas faixas pretas e a barriga cinza. Ele tem um formato meio arredondadinho assim. É um peixinho super simpático e dá para você ter ele num aquário comunitário com parcimônia. Todo baiacu ele é mais ou menos agressivo, alguns muito mais, outros um pouco menos, mas como eles são predadores, eles são peixinhos que podem às vezes beliscar ali a nadadeira de outro peixe, pode vir dar algum problema, então assim, tenha com parcimônia. O baiacu verde, ele é um baiacu legal para você ter num aquário com mais peixes porque ele fica pequeno. O baiacu verde amazônico é um baiacu relativamente fácil de você encontrar aí em umas lojas, pelo menos nas lojas que eu costumo frequentar, não é muito difícil de eu encontrar o baiacu verde. Você tem que tomar cuidado para não confundir o baiacu verde com o baiacu de rio ou baiacu listrado. Eles são muito parecidos. Se você pegar o baiacu de rio, né, o baiacu listrado ou o baiacu verde, e tiver os dois filhotes, os dois pequenos, eles são muito parecidos. Para ter um baiacu verde aí no seu aquário, ele chega aí no seu tamanho máximo de 8 centímetros, até 10 centímetros. Tamanho do aquário recomendado aí, 100 litros é um tamanho bom para você manter um baiacu verde. pH 6.8, 7.5. pH ácido comum ali da bacia amazônica. Temperatura da água de 24 a 27 graus. E o temperamento dele é territorial. Ele é indicado para aquários específicos, mas se você tiver uma fauna um pouco maior, com peixes maiores que ele, não vai dar muito problema, tá bom? A alimentação desse cara é carnívora. Rações para peixes carnívoros. Se você puder dar algum tipo de alimento congelados, alguns tipos de camarões aí, um peixe, alguma coisa, ele vai aceitar muito bem também. E eu vou falar do baiacu listrado agora. O baiacu listrado, como eu falei, ele é muito parecido com o baiacu verde, porém ele tem uma pequena diferença. Ele fica enorme. O baiacu listrado fica com 30 centímetros, quando o baiacu verde chega até os 8. Os dois são da mesma família, são do Colomessus. Então o baiacu verde chama Colomessus acelus e o baiacu listrado é Colomessus psittacus. Os indígenas chamam esse peixe de peixe papagaio lá no rio. Então, ele é um peixe que fica aí com seus 30 centímetros. Ele é mais agressivo, então é um peixe que já tem que ser tomado um cuidado se você for colocar ele num aquário comunitário, porque pode ter problema com os outros peixes, ele pode atacar crustáceo, então nem se fala. Se você tiver camarão e caranguejo dentro do aquário, ele vai predar sem dó e nem piedade, tá bom? De resto, os cuidados são idênticos, são iguais aos cuidados do baiacu verde. Eles são peixes que são sensíveis a variações de água, então você tem que ter um controle de água muito grande dentro do seu aquário. Nitrato e amônia tem que estar sempre bem reguladinho, e variações de parâmetros aí no geral de águas fazem muito mal para qualquer baiacu, então tomem cuidado, porque esse é um fator mais crítico de você criar baiacus dentro do seu aquário. Eles são peixes carnívoros, então a base da sua dieta são crustáceos, são outros invertebrados, são peixes, então eles comem carne, por isso que tem que tomar cuidado dentro do aquário com outros seres para não dar problema de predação. Mas são peixes legais, são peixes diferentes, são peixes muito legais para você ter no aquário. E para você ter um baiacu listrado é praticamente a mesma coisa que no baiacu verde amazônico. A única diferença entre os dois é que o baiacu listrado fica muito maior do que o baiacu verde. Também você vai ter aí um pH na faixa dos 6.8 ao 7.5, temperatura da água dos 24 aos 27 graus, e ele é um peixe territorialista, só que como ele fica grande, porque o tamanho máximo desse baiacu é 30 centímetros, então ele é um peixe que fica territorialista e agressivo, e aí sim, um peixe de 30 centímetros, é difícil a gente ter peixes desse tamanho, a não ser os jumbões ali, que vai ter os Oscars grandões, pirarara, aruanã, aí é outra conversa. Aí eu não recomendo que você tenha um baiacu. Um aquário jumbão para um baiacu listrado não é um aquário que orna tão bem por causa da sensibilidade dele aos parâmetros, porque os peixes que normalmente que o pessoal coloca em jumbão são peixes bem resistentes, a não ser que você crie um jumbão de baiacu. O terceiro baiacu que eu vou falar aqui é o baiacu umbu.
MBU, baiacu gigante africano. Esse cara fica gigantesco, ele chega aí a passar de 50 centímetros. Ele é um baiacu ali da região dos Grandes Lagos Africanos, é um cara que fica gigantesco, é um peixe que pode passar de 50 centímetros. Então você imagina um baiacu com 50 centímetros, 60 centímetros de tamanho, é um cara que fica muito grande. Ele é um peixe bonito, ele é um verde meio listrado de amarelo, ele tem a cauda muito alongada, parece esses peixes véu, é um peixe muito bonito, muito interativo com o aquarista, e o pessoal costuma criar esse peixe como pet fish. Você tem um aquário grande, porque ele é um peixe grande, obviamente, e ele é muito interativo com o aquarista, é muito legal esse peixe, você consegue treinar, você dá comida na mão, mas cuidado, pessoal, cuidado, porque este peixe, como todos os outros baiacus, os dentes dele são muito poderosos e muito perigosos. Se você for alimentar um baiacu desses com a mão, o que eu não recomendo, por exemplo, você vai dar um pedaço de vongole, você vai dar algum marisco, ele estoura a concha de vongole com o dente, então você imagina o que ele faz com a carne do seu dedo. Então eu não recomendo que você alimente esse peixe com a mão. Pega uma pinça e aí você dá o alimento para esse baiacu, porque se ele errar a comida e pegar o seu dedo, ele pode cortar um pedaço do seu dedo fora. Então tomem muito cuidado. Mas é um peixe super interativo, um peixe muito bacana para você ter como pet fish, ter um aquarião bonito ali só para ele. Ele vai se dar super bem e vai viver super bem lá. Problemas com esse peixe? Ele é um peixe muito agressivo com outros peixes, então você não vai conseguir manter ele muito bem com outros peixes. Um dia que ele acordou virado ou que ele tiver com fome, ele vai predar outros peixes dentro do seu aquário, sem sombra de dúvidas. Crustáceos, moluscos, esquece, ele vai comer tudo. E como os outros baiacus, ele é muito sensível a variações de parâmetros, tá? Principalmente nitrato e amônia. Então, qualquer variaçãozinha, por menor que seja ali no aquário, pode matar esse peixe. Mas é um peixinho super bacana para você ter no aquário. Peixinho não, né? Uma xalopa, tamanho de uma mala de viagem, um peixe desse, pô. Só cuidado com o seu dedinho, porque se você colocar o dedo na água e esse peixe pegar o seu dedo, você vai se ferrar. E para ter o baiacu umbu, que é o baiacu gigante ou baiacu africano, que é maravilhoso, peixe espetacular. O tamanho máximo dele é de 60 a 65 centímetros, então ele fica um peixe gigantesco. Tamanho recomendado do aquário, 1000 litros, como o Diodon. Não dá para você ter um peixe desse num aquário menor que 1000 litros. pH desse cara 6.5, 7.5 e a temperatura 24 a 26 graus. Comportamento do umbu é territorial. Ele tem que ser mantido sozinho ou com peixes muito maiores do que ele. Ele não é agressivo com o aquarista, ele interage muito bem com o aquarista, por isso que as pessoas gostam de ter ele como pet fish, mas ele é muito agressivo com outros peixes e crustáceos, não vai sobrar nenhum dentro do seu aquário. A alimentação desse cara é carnívora, como nos outros baiacus, uma ração para peixes carnívoros, alimentos, você pode usar alguns congelados como camarões, pedacinho de peixe para ele que ele vai acertar super bem, vongole, mariscos, esse cara come tudo. Quarto baiacu dessa lista é o baiacu barbado, ou baiacu dragão, ou baiacu anão do Mekong. Esse carinha, ele é ali do leste asiático, ele é um peixe da região do rio Mekong, ele tem mais ou menos 10 centímetros, então ele não fica um baiacu tão grande, porém ele é um baiacu completamente diferente dos outros baiacus que você vai ver. Por quê? Ele é meio piramidal, ele tem meio que um formato em triângulo assim, e a barriga dele é bem plana, porque ele encosta no fundo do rio, na areia, no cascalho, se mexe e se enterra, fica só com o olhinho de fora e a boquinha de fora esperando passar algum animal ali em cima e ele vai lá e preda. Não tem problema com o aquarista, ele é um peixe muito bacana para você ter como pet fish, mas ele é um peixe extremamente agressivo com outros peixes e crustáceos, vai tudo embora porque eles vão comer tudo. Esse é o baiacu mais agressivo dessa lista, apesar do tamanho dele. Ele é bem bravo, ele preda mesmo sem dó, mas é um peixe legal para você ter como pet fish. Eu já coloquei até no shorts, inclusive, uns vídeos reagindo a esse baiacu, que ele pega um peixinho ali, como se fosse tipo um lambari, e corta no meio na primeira mordida. Ele corta o peixe no meio. É muito
bravo esse cara, e a mordida dele é muito feroz. Mesmos cuidados com o baiacu umbu, você precisa tomar cuidado aí para não levar uma mordida num peixe desse, apesar dele, ele não vai vir para morder, apesar que ele não vem para morder o seu dedo, como um umbu não vem para morder o seu dedo, mas se ele confundir e achar que o seu dedo é comida, ele vai lá e vai causar um acidente feio. Então tomem cuidado com o dente desse cara. Mesma coisa com todos os outros baiacus, parâmetros de água, controle nitratos de amônia, muito bem reguladinhos, porque eles são muito sensíveis a variações de parâmetro na água. E para você manter o baiacu barbado no seu aquário, o tamanho máximo dele aí chega perto dos 10 centímetros. Tamanho recomendado para um aquário, você pode ter um aquarinho aí de 50 litros, já dá para você ter esse carinha lá dentro, mas é bom que seja só ele, porque senão vai dar um certo problema. pH dele também é ácido, 6,5 a 7,5, temperatura de 22 a 26 graus, ele já aguenta uma temperatura um pouquinho mais fria do que os amazônicos, e o temperamento dele é super agressivo, ele tem que ser mantido sozinho ou com peixes maiores do que ele e bem mais fortes do que ele, tá bom? A alimentação dele é carnívora, com uma predileção por crustáceos como todos os outros baiacus. Outra curiosidade que eu vou falar. Você sabia que o baiacu amazônico, ele pisca? Você já viu um peixe piscando? Pois é, o baiacu da Amazônia consegue piscar. São raríssimos os peixes que conseguem fazer isso e o baiacu da Amazônia é um deles. Bom, e vamos fechar essa lista com dois carinhas de água salgada. O primeiro deles é o baiacu dogface. É um baiacu que é desejado pela maioria dos aquaristas marinhos que tem a fish only, porque como todo baiacu é carnívoro, faz uma destruição legal, e no aquarismo marinho você tem os corais, você tem alguns crustáceos que são maravilhosos, e o baiacu come tudo. Ele come coral, ele come crustáceo, ele come camarão, ele come caranguejo, então não dá para você manter ele com absolutamente nenhum animal desses, mas você consegue manter ele com outros peixes. O dogface, ele tem essa cara porque justamente ele tem a carinha desse peixe, parece um cachorrinho, ele tem um focinho mais amarronzado, a cor dele vai de um castanho, ele é quase o vira-lata caramelo, é o vira-lata caramelo dos peixes, ele é marronzinho com focinho preto. É um peixe que tem a dentição muito forte como todo baiacu, ele é muito bonito, muito desejado no aquarismo marinho, ele interage muito bem com seus donos, também tem que ter o cuidado com a variação de parâmetros com os baiacus marinhos, e só que o baiacu dogface tem um porém. Ele, diferente da maioria dos baiacus que tem a toxina dentro dele, interno, o dogface, ele consegue expelir a toxina. Se ele tiver num momento de estresse, ou se ele morrer, porventura, ele pode liberar a toxina dentro do aquário, e se ele libera essa toxina no aquário, ele mata todo mundo. Então, esse é um cuidado que você tem que ter com esse tipo de baiacu, porque ele consegue liberar o veneno na pele, e aí, tanto no manuseio, quanto no cuidado que você tem com o aquário, com esse peixe tem que ser um pouquinho diferenciado, porque vai aí ter um certo risco. Go! Beleza? Mas é um peixe que é super indicado para aquário fish only com outros peixes, mas ele não é nada indicado com crustáceos, corais e invertebrados. Se você quer ter um baiacu dogface no seu aquário, ele é um peixe aí que chega até o seu tamanho máximo de 33 centímetros, mais ou menos. Tamanho do aquário recomendado, um aquário de 400 litros já ocupa bem esse peixe. O pH do aquário marinho aí é igual para todo mundo, aquele 8,1 a 8,5. Temperatura, 24 a 28 graus. E o temperamento desse cara é curioso, pode ser um pouco agressivo com outros peixes menores, mas com peixes do tamanho dele não tem problema nenhum. A alimentação dele é carnívora, crustáceos, camarão, caranguejo, você pode dar peixes, então ele vai aceitar super bem. E por último, que é o baiacu mais famoso, que todo mundo que já ouviu falar sobre baiacu, já viu algum desenho em algum lugar, é o diodon. O diodon, ele é o famoso baiacu porco-espinho, é aquele que infla e fica cheio de espinhozinho. Nós temos o diodon aqui na costa brasileira, também é um baiacu que fica grande, também é um baiacu que aí passa dos 60 centímetros,
e ele tem esses espinhos na pele. Quando ele tá desinflado, ele tem um formato meio esquisitinho, assim, ele parece até a cabeça do ET do filme, ele tem um olhão grande, mas é um peixinho super simpático, super interage com o aquarista, ele reconhece o dono, então é um peixe que se você tiver no teu aquário, ele vai saber quem é o dono, quem não é, ele vai pedir comida, ele às vezes joga até água para fora do aquário, é um peixinho muito legal de você ter em aquário. E ele não é tão agressivo quanto os outros baiacus, apesar de ser o maior baiacu dessa lista, ele não é tão agressivo quanto os outros baiacus, ele é um baiacuzinho bem de boa, mas ele é carnívoro, então você tem que alimentar ele com peixes, com camarão, com caranguejo, só que é um peixe muito legal, pessoal, muito legal. Eu super recomendo, mas o porém é que ele é um peixe muito grande, então você tem que ter aí um aquário de mais de 1000 litros para ter um baiacu desses e dificilmente as pessoas vão montar um aquário tão grande assim para ter um carinha só. Então você vai costumar ver os diodons mais em aquários públicos ou aquário de empresa, assim, tipo de um hotel, alguma coisa assim. É bem comum você ver um diodon. Mas é um peixinho que se fosse menor, cara, ia ter em todo o aquário ia ter um peixinho desse, porque ele é um peixe sensacional. Cuidados com ele, igual dos outros. Controle com parâmetro de água. De resto, o baiacu é um peixe muito parrudo, muito forte. É um peixe que eu super recomendo para ter em aquário, mas para aquaristas experientes. Não é um peixe para aquaristas amadores, porque eles são sensíveis a alguns parâmetros. Se você quer ter um baiacu diodon no seu aquário, saiba que ele é um bicho que pode chegar até os 60 centímetros de comprimento, então é um peixe que fica grandão. Um aquário aí indicado para ele é um aquário de 1000 litros, cara. Eu já vi gente recomendando 500 litros, mas eu acho que já é um aquário muito pequeno para um peixe que passa ali de 50, 60 centímetros. pH é pH de aquário marinho, 8.1, 8.5. Temperatura 24 a 27 graus e ele tem um temperamento pacífico com peixes do tamanho dele. Se você colocar peixes menores, pode ser que ele vá acabar tendo algum desentendimento. Invertebrados nenhum baiacu funciona com invertebrados, porque invertebrado é comida de baiacu, tá bom? Então se você tem invertebrados no aquário, não pode ter um baiacu porque eles vão predar. Você pode inclusive dar pedacinho de sardinha para esses baiacus que eles vão adorar comer aí um pedacinho de peixe. Você sabia que tem sardinha de água doce, ó? Clica aqui no card que já tem um vídeo nosso falando sobre esse peixinho aí que pouca gente conhece. Ó, depois que eu te contei que tem baiacu que pisca, eu acho que o mínimo que eu mereço é ganhar um like, né? Não custa nada, ajuda a gente a melhorar o canal, a levar o aquarismo pro mundo inteiro. Então, deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com a galera, tá bom? Eu agradeço bastante. Vamos lá.